Fala, galera, boa tarde. Estamos chegando aqui mais uma live hoje com um convidado muito especial, que além de um grande profissional, é um amigo, é um parceiro e é um cara que faz um material muito bacana aqui para a DF Casa Imóveis. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da fotografia no mercado imobiliário e muito prazer em ter aqui com a gente Rafael Mendes. Amigão, dá uma apresentação aí para quem não te conhece, fala o cara bacana que você é, o tipo de trabalho que você faz e o porquê você é o cara que eu convidei para estar aqui com a gente falando sobre fotografia no mercado imobiliário. Manda bala. Legal. Em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo aí. Fê, obrigado pelo convite. Você sabe o quanta admiração eu tenho, e estar aqui com você, para mim, é muito gratificante, né? Isso aí você sabe disso, né? Meu mentor, meu coach, enfim, e meu cliente, um grande cliente meu, né? Trabalhar com vocês aí da DF é sempre muito bom, né? Bom, eu me chamo Rafael Mendes, eu sou fotógrafo, costumo dizer que já faz 5 anos que eu falo que sou fotógrafo há 10 anos, então, exatamente, eu sei a data do meu CNPJ. Meu CNPJ foi em 2011, mas eu já trabalhava já como fotógrafo, né? Hoje eu sou especialista na fotografia de moda, produto, publicidade e também retrato corporativo, né? E, enfim, já há algum tempo trabalhando nessa área, estou aqui no estúdio, então esses são os meus trabalhos de hoje. Além disso, eu sou professor, né, de iluminação, sou especialista nessa parte de iluminação. Então, trabalhar com luz, para mim, é algo viciante. Tanto que, eu não sei se vocês sabem, mas a gente estava aqui batendo um papo, fazendo pequenos ajustes antes de vocês chegarem, e o Fê estava montando uma luz ali. Eu falei para ele, não, faz assim, faz assado, para que tenha uma luz melhor. Então, a luz, para mim, é algo que é algo muito importante, né? E é ela que dá a sensação, ela que causa a emoção. Então, não vou entrar em termos muito, muito técnicos aqui, porque estenderia aí a tarde inteira e a madrugada inteira falando sobre isso. Show, show. Na verdade, eu vim aqui hoje como um aluno também, né? Estou aqui para aprender. A gente vai falar um pouco sobre, até falar um pouco de equipamentos, né, Rafa? Mas eu estou aqui como aluno. Antes de mais nada, as fotos que eu fiz com o livro A Chave da Venda de Imóveis foi o Rafael que tirou. Então, é o livro que já é best-seller, um livro que traz aí grandes amigos do mercado imobiliário compartilhando conhecimento. Então, corretor de imóveis, se você ainda não leu, não perde tempo. Corre lá, que a gente tem algumas unidades ainda, A Chave da Venda de Imóveis. Rafa, eu quero começar, então, a gente conversando um pouquinho. Qual a importância da fotografia no mercado imobiliário, a gente falando no lado dos imóveis? Por que você acha importante, você como fotógrafo, ter apresentação e fotos bem feitas de imóveis? Certo. Antes de mais nada da gente começar, pedir para a galera aí compartilhar também esse bate-papo, né? Porque eu acredito muito na transformação. Então, eu não estou aqui só para bater um papo, mas eu estou aqui para trazer um pouco do meu conhecimento, para transformar, entrar um pouco na tua vida como profissional, transformar a tua carreira, né? Enfim, um pouquinho dentro do seu negócio, para que você possa vender mais, para que você possa, enfim, impactar diretamente na vida das pessoas. Então, quanto mais pessoas tiverem aqui, mais pessoas a gente vai impactar. Então, o que eu peço? Compartilhe esse link aí. Antes, claro, deixa seu curtir aqui, manda um oi para a gente aqui. Enfim, dentro do YouTube. Até, Fê, antes de mais nada, eu não loguei aqui, então não estou conseguindo ver os comentários. Eu só vou acessar aqui o link. Eu consigo acessar para eu ver os comentários na outra tela? Consegue. Vai deixando só deixando mudo para depois não impactar no áudio aí. Beleza. Então, peraí, só um minutinho, pessoal. Só entrar aqui, porque eu não estou... Eu não estou tendo acesso chegando, aqui. Vai deixando boa tarde aí. Cassiano, Carlos, Michele, Denis Brito, DF Casa Imóveis, todo mundo aí. Vamos que vamos. Peraí, me dá um minutinho só aqui que eu vou ter que entrar aqui. E quem tiver pergunta pode deixando aí para a gente, que a gente vai respondendo depois. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde, meu amigo Cassiano. Vou fazer uma alteração aqui. Boa tarde, Carlos. Espera aí que eu vou mutar aqui. Boa tarde, meu amigo Cassiano. Boa, agora eu tô dentro. Na área. Ah, agora eu tô vendo todo mundo aqui, cara. Então eu tava me sentindo meio sozinho, saca? Então eu gosto de pessoas. Então já tô vendo aqui que tem o pessoal chegando. Isso aí, pessoal. Dedão tá aqui. Beleza. Então, como o Felipe falou, antes de mais nada, manda aí, compartilha com o pessoal para chegar. Like, pessoal, vamos meter like nisso aqui pra gente, cara. É muito importante. Eu acho que é bem bacana isso aí. Enfim, Fê, para a gente começar falando sobre fotografia de ambientes, né? Eu tive uma experiência há algum tempo atrás, né? Algum tempo atrás, há uns 5 anos atrás, eu achei incrível isso. Eu trabalhei para uma imobiliária, e se você pensar 5 anos atrás, uma imobiliária contratar um fotógrafo profissional para que ele cuidasse dos imóveis, nós estamos falando há 5 anos atrás, quer dizer, é bastante tempo, né? Então, hoje em dia, mais normal, hoje em dia a gente está vendo isso daí. Mas eu lembro que o Rodrigo, se não me engano, é o Rodrigo, o nome dele, da Nova São Paulo, que é a imobiliária lá da Zona Sul, ele me chamou e falou assim, cara, eu preciso de um fotógrafo, eu preciso melhorar as fotos dos meus imóveis, e claro, nós estamos falando de alto padrão, a gente está falando, enfim, de um tipo de imóvel acima do que, enfim, os mais tops de linha, né? Então, ele me chamou e falou assim, eu preciso melhorar isso daqui. Você resolve para mim? Eu sempre costumo dizer que eu sou soluções em fotografia, né, cara? Eu tenho que resolver a parada. E aí eu falei, sim. Então, a cada 15 dias eu pegava uma lista de imóveis e eu ia para dentro desses imóveis e passava o dia inteiro fotografando. Claro que há 5 anos atrás a gente não tinha muito tempo para fazer, era um negócio que tinha que ser muito rápido e tal. Então, a primeira coisa que eu quero trazer é um pouco dessa experiência que eu tive há 5 anos atrás. E para a gente começar a falar desse tipo de fotografia, para você sentir a importância dessa fotografia, um cara chamado Joseph Niepce, em 1816, Joseph Niepce, um francês, ele estava na janela do ateliê dele e ele pegou uma pedra, colocou um asfalto em cima da pedra, um material como se fosse um asfalto, porque eu não sei se vocês sabem, talvez sim, talvez não, que o asfalto ele é sensível à luz, né? Então, quando você vê um asfalto pretinho na rua, aí você passa alguns dias, ele está mais clarinho, na verdade, ali não é que ele desgastou, na verdade é que ele é sensível à luz, ele foi clareando. Então, também não vou entrar nesse detalhe de aula de fotografia, mas eu acho importante falar sobre isso. Então, ele deixou essa pedra com esse asfalto na janela do ateliê dele e ele conseguiu fazer a primeira fotografia que existe. Então, a gente tem que considerar que era uma arquitetura. Se você pesquisar depois Joseph Niepce, a primeira fotografia, você vai ver que é uma fotografia de arquitetura, né? Então, a arquitetura sempre teve muito presente desde o início, né, da fotografia, desde o início da fotografia, para ser mais direto, né? Então, para você ver você falou algo aí muito legal. Então, eu vou compartilhar aqui, velho, porque essa foto aqui, ó. Que você consegue compartilhar? Vai lá. Vamos mostrar aí. Bom. Porque você falou e quando eu fui estudar fotografia, foi essa primeira foto, certo? Certo. Tá carregando aí. Isso. Mas aí. Essa foto do asfalto que você falou, certo? Exatamente. E você nota que ela é uma arquitetura. E por que só poderia ser a arquitetura? Então, pensa na cabeça do ser humano, na nossa cabeça, a ligação com a fotografia de arquitetura. Porque para a gente conseguir ter uma exposição para criar uma foto dessa, foi necessário, nessa época, e para essa foto, 8 horas de exposição. Então, você nota que você tem sol de um lado e sol do outro, quer dizer, o sol deu a volta. Então, para fotografar, para a gente, né? Para eles conseguirem produzir uma fotografia lá atrás, eles precisavam de um objeto que era parado, né?
de um objeto que era parado. Então, só assim que eles conseguiram. Então, você nota a importância de uma fotografia na cabeça do ser humano, da fotografia de arquitetura. Então, aí a gente vai trazer esse tipo de fotografia para o ambiente. Mas eu achei necessário mostrar isso para vocês, porque muitas vezes a gente não dá valor a esse tipo de foto. Então, você fala assim, dentro do seu processo de captação do imóvel até o processo de venda, muitas vezes a fotografia ela pode ficar em segundo plano, né? Então, e não é dessa forma. Então, precisa investir um certo tempo ali naquele tipo de fotografia para que você possa sair na frente. É muito comum você abrir um site no Zap Móveis, enfim, né, você pegar uma imobiliária, e eu vou falar aqui alguns fatores que a gente precisa levar em consideração, né, alguns cuidados que a gente precisa ter em consideração pensando nisso. O primeiro ponto é a cabeça do ser humano, ela está preparada para enxergar uma boa fotografia. Eu estou aí, Fê, com você? Sim. Tá. Tô. Então, assim, a cabeça do ser humano, ela está preparada para receber uma boa fotografia. Então, guarde isso com você, anote isso aí. A cabeça do ser humano está preparada para receber uma boa fotografia. Beleza. Um outro fator que a gente precisa levar em consideração, né? A pessoa chegou lá até ali, usar o exemplo aí do Zap, enfim, algum site, né? Que coloca que a gente tem um concorrente a um clique, né? Você tem um concorrente a um clique. Você pode ter certeza que aquela foto com a luz horrível, aquela foto sem perspectiva, aquela foto sem escala, ela não vai vender, ela não vai atrair o cliente. Então, vamos chamar isso daí como se fosse a isca, né? É o primeiro contato que eu tô, é o primeiro contato que eu tô tendo. Então, eu quero falar aqui para vocês dos cuidados que vocês precisam tomar. Claro que não dá para a gente trazer a fotografia de ambientes para dentro desse tipo de fotografia, né? Alguns dá para fazer. Então, se você pega um apartamento mobiliado, se você pega uma casa que está mobiliada, ela já está meio caminho andado. A gente vai só obedecer algumas regras, alguns padrões que irão fazer com que você atraia mais cliente. Eu não vou falar que fazer com que você venda mais, porque a gente sabe que o processo da venda vai muito além só do que da captação, né, do cliente. Mas o ponto X aí da história é fazer com que o cliente chegue até você. Então, o primeiro ponto que a gente vai levar em consideração aqui é não faça mais fotos ruins. Você vai seguir algumas dicas do que eu vou dar e não faça mais fotos ruins. Exclui isso do seu processo de captação. Foto ruim. O primeiro ponto que você vai ter que levar em consideração é uma boa fotografia. Bom, para entender, para que vocês entendam esse lance do que eu falo, né, e trazer para o mundo de vocês mais esse lance da fotografia de arquitetura, talvez você não perceba, mas quando você vai partir para um lançamento, né, seja ele de alto padrão, seja ele o que for, não importa. Quando você vai partir para um lançamento, você tem um folderzinho, certo? Você tem um folder do decorado. Então, você tem ali mostrando o que é. O folder, ele mostra exatamente tudo que a gente precisa ter para ter uma boa fotografia. Vamos entender, vou ser mais específico aqui dentro desse conceito. Quando você abre um folder que ele tem uma foto bonita, você tem uma iluminação bonita. O que é uma iluminação bonita? Uma iluminação bonita quer dizer o quê? Se você prospectou um apartamento onde ele tem uma sanca, né, ele tem uma sanca, que alguém pensou naquelas luzes ali, você precisa reproduzir aquela luz. Você não pode fazer um flash estourado. Esses pequenos detalhes é que farão a total diferença. Olha só, nós estamos falando de pequenos detalhes. A gente não está falando de você chegar e falar assim, olha, cara, não, mas eu preciso de equipamento, preciso de tudo isso aqui que eu estou usando para fazer uma foto. Não. Você precisa apenas tomar cuidado com pequenos detalhes, levar em consideração esses pequenos detalhes. Então, se você tem ali alguma sanca, acenda todas as luzes do ambiente, porque alguém pensou para fazer aqui no ambiente. E eu não estou nem falando de Feng Shui, não estou falando dessas paradas, estou falando só de algum arquiteto, enfim, que chegou ali e montou aquela luz.
Uma outra coisa que a gente vê nos folders sempre, e que eu acho interessante, é que você tem escala, né? O que eu chamo de escala? É muito difícil, muitas vezes, quando você pega um ambiente vazio. É difícil fazer isso, né? Porque você não vai colocar alguém ali na frente. O correto seria você colocar alguém ali parado para as pessoas terem uma sensação de escala, né? Por exemplo, uma das áreas que eu acho mais legais e que as fotos ficam melhores dentro de um empreendimento, você pode notar que é a churrasqueira, né? Você pode notar que a área de churrasqueira, ela sempre fica melhor. Por quê? Porque todo mundo sabe o tamanho que tem uma churrasqueira, né? Uma pia de cozinha, um balcão, por exemplo, ele pode ter uma diferença, né? Ele pode ser maior ou ser menor. Mas o maior cuidado que a gente precisa ter exatamente, então, é trazer para dentro da fotografia, quando você for fotografar, quando você for olhar o imóvel, a primeira coisa representar exatamente o que é aquele imóvel. Então, o primeiro passo você vai tratar com carinho e importância essa captação. Você já não vai mais chegar lá, pegar seu celular, levantar o celular, pôr no alto e apertar ele, bater com flash, né? Fazer de qualquer jeito. Não. Mas, Rafa, eu não sou fotógrafo. Eu não consigo fazer isso. Cara, você consegue. Tem Cara, assim, coisa ó, que a gente... Rafa, eu tô até anotando aqui algumas coisas que eu vou te perguntar, baseado em tudo que a gente tá trocando uma ideia aqui. Então, manda bala no conteúdo, a galera que quiser e tiver alguma pergunta, manda lá, que a gente vai fazendo, eu também vou fazer, eu já tô anotando aqui, manda bala. Pode mandar, cara. Então, assim, esses cuidados que a gente precisa ter. Então, assim, você não precisa ser fotógrafo profissional para fazer. Rafa, mas eu preciso fazer um curso? Cara, com certeza, se você tiver um cursinho básico, seria ótimo. Mas a gente sabe que se você não tem a afinidade para fazer um curso, porque você vai tomar seu tempo, você vai ter que ir lá e tal, não faça, não precisa fazer. Eu vou te ensinar algo que é muito simples, cara. É algo que o Felipe sabe muito bem, chamado de modelagem. Modelagem. Na natureza, nada se cria, tudo se copia. Se você vai fazer uma foto de um empreendimento, né, de um apartamento que já está mobiliado ou ele está vazio, pesquisa algumas fotos na internet, alguns ângulos, né, de alguns apartamentos, aquelas fotos que te chamam a atenção. Então, você vai entrar aí nas melhores e você vai pegar lá, olhar as fotos e salva essas fotos, cria um banco de imagem. Porque para sair da cabeça, para sair uma ideia, um ângulo que você vai fazer, primeiro precisa entrar na cabeça. Então, sim, você ter um repertório de fotos, isso é muito importante e não vai te tomar tempo e você não precisa ser um fotógrafo para fazer isso. Mas nessa pesquisa você vai conhecer sobre perspectiva, você vai conhecer sobre escala, você vai conhecer sobre luz, enfim. E é importante a gente... quer dizer, importante não, é fácil, é muito fácil você dar um up nas suas fotos se simplesmente você copiar. Tony Robbins fala, né, sobre a modelagem, né, a importância da modelagem. E a modelagem, ela não cabe só no negócio, ela cabe também dentro da fotografia, cara. É genial. A gente não precisa reinventar a roda. O sucesso deixa rastro. Copia. Pega os grandes fotógrafos, vai e copia. Simplesmente assim, cara. É muito fácil. Só para completar... Só para começar aqui algumas perguntas, aproveitando aí, você deu uma ideia de que, por exemplo, um imóvel com sanca, que já tem iluminação, que foi feita por algum profissional, a gente deve aproveitar aquilo que foi feito, porque teve alguma intenção ali, certo? Então, vamos lá. Antes da gente falar de equipamento, a gente, então, precisa se preocupar 100% com a iluminação. Então, se a gente vai para algum cômodo, pensar todo instante e acender todas as luzes, certo? Acender todas as luzes, isso. E, na verdade, a gente vai... posso falar? Pode. Tá. A gente precisa levar em consideração outros fatores também que esses, muitas vezes, não tá nas nossas mãos, tá? Por exemplo, eu tinha muito problema quando eu fotografava para Nova São Paulo, que era assim, eu tinha um horário definido que eles marcavam com as pessoas para eu ir até o imóvel. Então, eu não ia a hora que eu gostaria de ir.
Engraçado que hoje eu vi uma foto no Insta da DF, daquele salão em Itaquera, e ele representa bem o que eu vou trazer para você e o problema que eu tinha. Quando você pega uma sala que ela está totalmente vazia, né, e você tem uma sacada, você tem uma porta da sacada, o que acontece? Você vai fotografar ela às 4 horas da tarde, você vai fotografar ela ao meio-dia, quer dizer o quê? Você tem uma condição de luz maior lá fora do que uma condição de luz, né, menor dentro. Então, você tem uma proporção separada, tá? E o que isso traz? Se você notar aquela foto do salão, né, depois você conseguir colocar essa foto para a galera ver, você vai notar que existe um gradiente dentro do ambiente, um gradiente de luz. A luz entra pela janela, ela entra pela sacada e vem descendo. Quer dizer, ela entra mais forte lá na frente e vem escurecendo. Se você souber usar isso, isso fica bonito. Mas se você não souber usar, o que acontece? Você tem uma escuridão lá fora e você tem luz aqui dentro. A forma mais correta da gente trazer isso para ter uma boa fotografia seria equilibrar essa luz. Mas, Rafa, como que a gente faz para equilibrar essa luz? Você pode colocar um equipamento, uma iluminação, ou você pode fotografar, que é o que eu falei, que nem sempre está nas nossas mãos, na hora mágica, que é o que a gente chama de hora mágica, que é chamado de lusco-fusco. O que é o lusco-fusco? Lusco-fusco é no final da tarde ou no nascer do dia, aonde você tem um pouquinho de sol, quer dizer, o sol não está a pico, né? Ele está aqui, né? Ele está reto. Então, a luz do sol, ela não vem direta. Nesse caso, você consegue, então, ter a mesma quantidade de luz que você tem dentro, você tem fora do apartamento. Então, você consegue ter essa mesma luz. Claro, é o que eu estou falando. Eu estou trazendo aqui tudo que é possível de se fazer, né? Estou sendo até muito técnico, mas são dicas que, se você conseguir fazer, você vai ver que a tua foto fica muito melhor, porque você vai ter uma iluminação muito melhor, tanto dentro quanto fora. Então, aos nossos olhos, vai ser uma foto que acalma muito mais. Então, quer dizer, se acalma, mas se não tem aquele negócio que incomoda, porque isso tem que se tomar um certo cuidado, né? Se tem alguma coisa que tira a atenção do objetivo real daquela foto, você pode ter certeza que você está com uma grande chance aí de fazer com que o cara passe direto e saia fora daquela foto. Então, esse é o Rafa, primeiro. Então, assim, você falou sobre a foto que a gente tem uma janela, uma sacada, e a gente tem a iluminação interna inferior. Isso. Então, aí vai uma pergunta que eu tinha até anotado aqui. Para a gente simplificar tudo isso, se eu for em um imóvel, no caso, um imóvel vazio, eu fecho a janela se eu tiver uma boa iluminação interna, ou eu mantenho a janela ou a sacada aberta? Não, você fecha. Você pode fechar. Você pode fechar. É assim, porque a gente não quer mostrar lá fora, né? Tá. A gente não quer mostrar lá fora. A gente quer mostrar dentro do imóvel. Então, se você for fotografar com a janela, você pode ver que vai ficar estourada aquela luz que vem de fora, né? Então, é uma luz que entra e ela acaba explodindo dentro. Quer dizer, você está fotografando uma sala, aquela luz explodindo ali, você não faz com que a pessoa olhe, né, exatamente ali o que está acontecendo, o que é exatamente o imóvel. A pessoa vai ficar olhando lá fora. Quer dizer, já tirou a concentração, o foco da pessoa. Então, esse é um cuidado que sim precisa ter. Tá comigo, Fê? Que eu preciso mostrar o que está dentro. Oh, deu uma queda aqui na internet, mas está tudo bem. Não, então, vamos lá. Vou fotografar o imóvel, fecha sempre a janela ou a sacada. Isso. Rafa, uma grande dificuldade quando a gente vai fazer fotografia de imóveis vazios, imóvel vago, ou um imóvel novo que não tem nada, nenhuma decoração. Qual que é a sua dica para fazer uma boa foto num imóvel desse tipo? Você, como eu falei no início, você não tem a parte interna dele, você não tem muito o que fazer, porque você não pode colocar alguém na frente. Se você tiver alguma forma de colocar, para mostrar que existe uma forma de encontrar uma perspectiva para a pessoa entender o tamanho, ok. De novo eu falo, você tem que buscar ângulos, né, mais cantos
para poder trabalhar isso. Então, depois a gente vai falar sobre equipamentos e tal, já vai ajudar um pouco mais. Nesse caso, como você não tem essa oportunidade de colocar alguém, porque não dá para colocar alguém. É engraçado porque antigamente os fotógrafos americanos de arquitetura, os caras, eles começaram... A fotografia americana de arquitetura, ela era montada. Ela era diferente da fotografia europeia, né? Que era mais, como que eu posso dizer assim? Que era mais o que era ali, né? Então, o que era e tal. Alguns fotógrafos americanos, se ele chegava, por exemplo, para fotografar uma casa onde tinha um quintal vazio, o cara colocava um tripé, colocava um ramo de folha para criar uma moldura, saca? Ou a dona do imóvel em pé, próximo da piscina, ele criava uma composição para que desse uma foto bonita. Saca a jogada? Se a gente conseguir fazer isso, perfeito. É o caso que eu falei da churrasqueira, né? A churrasqueira já está ali, então você tem uma perspectiva, você mostra escala, você mostra perspectiva. Então é muito mais fácil. Agora, dentro de um imóvel vazio, vai ser ângulo, então você vai ter que trabalhar de canto, um pouquinho mais baixo, nada de cima, porque um pouquinho mais baixo você vai mostrar uma parede, né? Vai mostrar uma parede, né? A parede aqui, uma parede aqui. É que eu tô com um imóvel dentro da minha cabeça e é difícil isso, né? Mas é sempre meio que baixar o ângulo, pegar meio que de baixo para cima. Fotografia de carro. Como que é feita a fotografia de carro? Fotografia de carro ela é feita de baixo para cima. Para quê? Para empoderar o carro, para trazer poder para ele, para aumentar o tamanho do carro, quer dizer, o poder do carro, o cavalo, quantos cavalos tem. E isso dá para a gente trazer também para o imóvel. Por que não? Boa. Não é poder que a gente está mostrando? Então, essa é a dica. Ó, dentro dessa ideia que você falou, vamos imaginar um prédio. Certo. Qual a dica que você dá? Eu tiro uma foto da fachada no olhar humano ou eu tiro uma foto da fachada mostrando para cima? Poder, cara. Olhando de baixo para cima. Você vai pegar num ângulo onde você pega desde a entrada dele aqui até onde você conseguir fazer de baixo para cima. A gente está falando de um prédio, a gente está lembrando de arranha-céu, a gente está lembrando de algo poderoso. Eu vou morar nesse lugar, é a mudança da minha vida, é o start que eu estou dando na minha vida. Então, é isso que você vai passar para os caras. Então, é o lance que eu falei. Pensa comigo. Vou te usar um outro exemplo para você compreender a importância dessa foto ter que chamar a atenção do cliente. Durante a pandemia, há poucos dias atrás, eu entrei no iFood e falei, cara, cheguei tarde em casa, falei, vou pedir um hambúrguer, né? E aí, cara, quando eu abri o iFood, eu não acreditei no tanto de hamburgueria caseira, de pessoas em casas que estão fazendo hambúrgueres lá perto de casa. Então, assim, eram muitas, né? Agora, algumas não tinham fotos, outras tinham foto, mas aquela foto meia boca e comida já é feio, né? Comida não é um negócio bonito, né? A gente deixa a comida bonita para chamar atenção. Quer dizer o quê? Onde eu fui? O meu cérebro me levou, mesmo sendo fotógrafo, o meu cérebro me levou a confiar no que tinha uma melhor fotografia. Simples. Puta, cara, ó, você falou algo muito... Você me falou algo muito foda agora. A fotografia te levou ao que era mais visual. Mais visual. Tornou aquilo mais confiante, né? Às vezes não era nem tão bom, mas mostrou ser mais confiável. Você acha que isso acontece no imóvel também? Quando o cliente vê o imóvel com uma boa fotografia, ele fala assim, esse daqui é mais o meu perfil para visitar. Você acha que isso impacta diretamente? Pra caramba, sem dúvida nenhuma. Para tudo, o nosso cérebro ele está preparado para ver coisas bonitas. Isso daí é um outro exemplo que a gente vai falar depois, quando a gente falar sobre fotografia corporativa. As pessoas hoje, elas buscam, elas lutam, elas compram um celular melhor para fazer boas fotos, cara. Para fazer selfie melhor, para postar na rede social, para mostrar que ela é uma pessoa diferente, que ela é uma pessoa bonita, que ela é isso, que ela é aquilo. Para quê? Para atrair, para chamar a atenção. Agora, você imagina isso no imóvel. Eu acho que a gente poderia até parar por aqui a aula, porque eu peguei
4 dicas aqui que foram primordiais. Primeiro, a ideia da gente sempre fechar a janela e a sacada e manter o que importa interno. Isso. Depois você falou de a gente deixar o imóvel dominador, né? Fotografar de baixo para cima. Isso. E aí você falou da importância... Teve uma terceira que eu esqueci, mas agora você falou assim, as pessoas compram celular para fazerem fotos mais bonitas. E por que a gente não pode entregar fotos mais bonitas nos imóveis que a gente está vendendo? Sim, exatamente. Cara, exatamente. Show. A terceira foi o que você falou. A boa fotografia, ela gera confiança de um bom produto, né? Rafa, eu posso só interromper aqui para a gente começar a fazer algumas perguntas e deixar nosso papo mais interativo? Vamos lá, claro. Vamos lá, para quem está chegando aí, boa tarde. Eu não estou acompanhando as perguntas aqui, mas eu tô. Agora eu vou dar uma olhada aqui. Galera, é o seguinte, ó. Quem tiver pergunta, vai colocando as perguntas. Eu vou interromper o Rafael. A gente não combinou isso, mas eu vou interromper, porque eu conheço o Rafael, às vezes a gente se encontra para tomar um café, meio-dia, às vezes é final do dia, a gente está conversando ainda. Então, a gente tem papo pra caramba. Então, vamos lá, ó. Tem a primeira pergunta aqui que o Cassiano... Rafael, em qual momento é indispensável o uso do flash na fotografia? Cassiano, muito, muito boa a tua pergunta, porque é algo que quando eu não conseguia resolver esse problema que eu falei, da entrada da luz, né, desse gradiente que ia morrendo e escurecia. Então, começava lá na frente o ambiente bem iluminado e, de repente, eu perdia aqui no fundo. Eu precisava arrumar uma solução, porque a Nova São Paulo, ela falava assim, eu quero boas fotos. Ela não me chamou lá à toa, ela confiou em eu ser uma solução para ela em fotografia. E eu falei, bom, o que eu faço aqui, então, nesse caso? Eu não sei se você entende, se você tem um conhecimento básico sobre fotografia, Cassiano, mas o que eu fazia? Eu botava a minha câmera no ângulo que eu queria, na posição, com a composição que eu queria buscar, e aí eu fazia a fotometria da câmera. Quer dizer o quê? O que é fotometria? É fazer os ajustes da minha câmera para que eu conseguisse trazer exatamente aquele ambiente, o que eu estava vendo naquele ambiente para dentro da minha câmera. Isso é exposição, né? E a parte que ficava escura, eu montava o meu flash, como se fosse um flashinho desses aqui, um flash, uma tocha dessas de estúdio, mas era o meu flash mesmo, num tripé separado, para iluminar a outra área. Então, assim, eu conseguia equilibrar com a luz ambiente, e aí eu colocava um flash, que era um fator externo, né? Não vou chamar de luz artificial, porque tudo é luz, né? Mas eu colocava uma outra fonte de luz para que eu conseguisse equilibrar esse ambiente. E aí, então, eu tinha a exposição correta do ambiente. Então, o flash, nesse momento, ele é importante. Legal. Aí, a gente tem uma outra pergunta aqui do nosso amigo Fábio Moura. Ele pergunta, Rafael, o uso do HDR seria bom para resolver essas questões de luz externa? Engraçado, Fábio, porque quando eu falei do flash agora, eu pensei aqui comigo, eu falei, poxa, eu usava também o HDR, né? Eu falei, mas não vou entrar nesse detalhe, porque vai ficar muito confuso para a galera, né? E aí o Fábio acabou de fazer. Sim, 3 exposições. Você faz uma exposição para a luz que está entrando no ambiente, você faz... Porque assim, quando a gente fala de foto, você é um pouco mais técnico, porque eu acredito que o Fábio conheça um pouquinho também de fotografia, né? Quando a gente fala de fotografia, o fotógrafo, dentro da cabeça dele, a gente pensa em 3 coisas. A gente pensa em altas luzes, a gente pensa em luzes médias e a gente pensa em tons mais escuros. Então, são 3 fatores que a gente leva em consideração. E são esses 3 fatores que a gente encontra, essas 3 condições que a gente encontra quando vai fazer uma foto de um ambiente. Então, o que eu fazia? Eu fazia uma exposição para a luz que estava entrando. Então, tirei aquela foto, a câmera no tripé. Colocava no tripé, colocava o timer para não tremer. Pá, fiz uma foto. Depois eu ajustava a exposição dela para os tons médios, né, para a parte média de luz. Foto. Depois para os tons mais escuros. Depois eu levava para dentro do Photoshop as 3 camadas e aí eu apagava as camadas, igual quando a gente pega um post-itzinho e você faz os desenhinhos, sabe aquele negocinho? Então, é exatamente isso que chama
exatamente isso que a gente chama fazer o HDR, é pegar 3 exposições e você pega aquela luz, a exposição das altas luzes, depois você põe junto ali a exposição dos tons médios e dos tons escuros, e aí você tem uma luz com a exposição perfeita. É isso, Fábio, é perfeito, é isso mesmo. Show de bola. Eu coloquei para luz externa. O Fábio colocou... para luz externa, não, tá certo. A luz externa é entrando dentro do imóvel. É isso aí, Fábio. Show. Ô, Rafa, a gente tem um grande problema quando a gente vai falar de fotografia, que a gente se questiona referente ao equipamento que a gente tem, né? Muitos profissionais, os corretores de imóveis, não têm câmera e fazem a fotografia do próprio celular. E às vezes o celular, ele não tem um ângulo muito grande. Qual que é a sua recomendação para isso? Se atente mais à boa iluminação ou se atenta mais ao ângulo que vai pegar? Eu acho que a gente tem que levar em consideração o resultado final, tá? A gente não pode deixar de pensar no resultado final. Seja o que você tem na sua mão, certo? Então, assim, se não dá para fazer luz, eu vou trabalhar com ângulo. Se não dá para fazer ângulo, eu vou trabalhar com luz. Uma das vantagens que a gente tem hoje no mercado chinês, né, vamos dizer assim, é que você tem aquelas lentezinhas para o próprio celular, né? Então você consegue... Asa 100? Oi? Asa 100? Eu acho que é isso, eu não sei o nome. Você coloca... Asa 100, isso. Ele amplia, né? Que ele amplia e você consegue transformar, criar alguns padrões, tá? De objetivas, né? Então você traz para dentro exatamente, traz para o celular o que a gente tem nas câmeras profissionais. Então, assim, o importante é aquilo que eu falei, é você ter um bom resultado, não batalhar para ter um bom resultado. Não importa o que você tem na mão. Claro que se você pegar um iPhone 15.987 XYZ NASA, ele vai ser muito melhor do que o meu celular aqui. Então, a gente precisa levar isso em consideração, mas você vai ter que dar o seu melhor. Hoje também, a gente também pode pensar que uma câmera, né, para você ter, para você investir, isso aí a gente pode falar um pouquinho mais para frente, ela não custa tão caro, e é um investimento se você levar como base toda essa importância que eu estou trazendo aqui para você. Eu costumo dizer que não importa se você é corretor ou se você é proprietário de uma imobiliária, principalmente se você é corretor, precisa deixar de ter a mente CPF e passar a ter a mente CNPJ. Isso é óbvio. A partir do momento que a gente passa a ter a mente CNPJ, você vai investir, você vai fazer um investimento, seja num celular melhor, ou seja numa câmera, num equipamento para fazer boas fotos, seja numa pesquisa. Aí é que está o diferencial, cara. Aí é que está o diferencial. É mudar a mente, né? Sair da mente CPF e passar para a mente CNPJ. Então, eu acho que para finalizar a tua pergunta, a dica que eu dou é extraia o melhor, seja com o que você tiver. Você vai pegar as referências do que eu falei, da modelagem que você tem, que você vai pesquisar, vai estudar os ângulos que as pessoas fazem, e isso, cara, pode ser antes. Eu estou saindo para fazer as fotos de um imóvel que eu prospectei, eu vou pegar no meu celular aqui, ó, colocar aqui, ó, fotografia de imóveis, sala, não sei o que e tal, beleza. Olha, bom, vocês têm mais essa informação que vocês têm de lançamento, então você já pode pegar aqui, criar uma pasta, um banco de imagens dentro do seu celular, você vai olhar aqui, vai chegar lá, colocar no lugar e copiar, simplesmente isso, vai copiar. E aí você vai ter um resultado melhor, pode ter certeza. O Rafa, vamos falar um pouquinho, se a gente puder falar agora, só dar uns toques de equipamento. Vamos supor que eu sou um corretor de imóveis, eu não tenho uma câmera fotográfica, mas eu tenho lá um brinquedinho desse daqui que eu uso para minha diversão aos finais de semana, que é uma câmera GoPro. Você acha que a gente pode usar esse tipo de equipamento para fotografia de imóveis, ambiente, arquitetura? Qual que é o seu ponto de vista quanto a isso? Claro, eu sou totalmente a favor. Eu sou totalmente a favor, tá? Eu vou passar alguns cuidados que a gente precisa ter. Primeiro, levar em consideração os ângulos, né? Mas isso aí você vai resolver na modelagem, né? Tá. De novo, para quem chegou, o que é modelagem? Copiar.
Ctrl+C e Ctrl+V. Isso é modelagem. Você vai pegar referências e vai copiar aquela foto que você acha fodona ali e vai fazer copia. Simplesmente isso, copiar. O problema da GoPro é que, em primeiro instante, ela tem aquele formato olho de peixe, né? Isso, a princípio, ele pode ser um pouco atrativo para algumas pessoas. Ele pode ser atrativo. Chama a atenção, porque ele aumenta o espaço, né? Tem um fotógrafo americano, que é o Ezra Stoller, que ele fala sobre a fotografia, a importância que ele fala que a foto em si, da arquitetura, ela não supre, ela não é mais importante do que a visita, né? Isso é fato. Porque durante a visita você tem cheiros, você tem texturas, a experiência é muito mais do que só a foto. Mas é o que eu falei, a foto ela é a isca. Quando a gente faz uma foto, por exemplo, com uma grande angular que dá aquele formato olho de peixe, o cara vai chegar e vai falar assim, caraca, que tamanho de sala. Isso é muito grande, é o apartamento que eu quero. Por 185 mil, uma sala desse tamanho, beleza. Quando ele chega, ele tem uma decepção. Quando ele chegou, ele tem uma decepção, você pode ter certeza que você vai olhar para a cara dele e vai falar assim, puxa, não era o que eu queria. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter, pode usar GoPro? Pode, desde que você entenda um pouco de edição para tirar a aberração, que é o que a gente chama de aberração cromática. Dentro da fotografia, a gente fala que é aberração, né? Então, eu acho que é super importante, beleza, você tem lá a sua câmera de diversão, que você pode estar usando como para o lado profissional, dentro do mercado imobiliário, mas é muito importante você saber fazer uma edição e tirar a aberração da lente, que é possível, e eu acho que fica bem legal. O Rafa, só complementando aqui, ó, dentro do livro A Chave da Venda de Imóveis, eu passo lá 8 dicas que eu acredito que é um... Fê, travou aqui, eu não sei se... Pessoal, deixa eu ver aqui se vai voltar. Voltou. Então, falando, ó, dentro lá do livro A Chave da Venda de Imóveis, eu dou 8 dicas e no 5º passo eu falo da importância da fotografia. É por isso que eu achei muito importante trazer você aqui para a gente bater esse papo. Já estamos aí quase 45 minutos de bate-papo. Ô, Rafa, agora a gente falou lá do... Eu não tenho um bom celular, então eu vou entender que eu vou trabalhar ângulo e pensar um pouco mais em qualidade da iluminação. Vamos supor, Rafa, então, agora, que eu tenho lá uma câmera DSLR, certo? Certo. E eu tenho uma lente dessa daqui, ó, que inclusive eu comprei de um grande amigo, né, que fazia fotografia de imóveis, que foi o Rafael Mendes. Essa lente eu comprei dele. Que é a 10... Isso, que é a 10-20. Você acha que aqui eu consigo achar a perfeição de uma boa fotografia imobiliária? Consegue, perfeitamente. Por que eu estou falando isso? Se você pegar um bom equipamento, para incluir aí um bom tripé, tá? A gente tem que levar em consideração um bom tripé também, porque você consegue prever antes, né? Você monta ali, liga o viewer dela, você consegue olhar e ter uma base do que você está fazendo. Consegue sim. A vantagem dessa lente, de um equipamento, né, bom, e dessa lente, é que você... essa lente ela fica no meio termo, né? Ela não tem aquela aberração, ela dá um pouco, mas com um clique só dentro do Photoshop a gente consegue resolver isso. É muito simples de resolver, não é nada que, eu preciso fazer um curso na NASA para resolver. Não, é fácil, é muito simples, basta ter um pouquinho de conhecimento. E com esse equipamento, né, com essa lente, você consegue dar perspectiva e achar o ângulo correto, você tem uma boa foto. E usando, claro, que a gente falou aqui, uma boa iluminação através de um flash ou através do próprio HDR, vai funcionar. Eu peguei aqui também, ó. Rádio flash. Para quem perguntou sobre o flash na fotografia imobiliária. Então, é esse carinha aqui que você pode usar, não é isso, Rafa? Isso aí. Para colocar dentro o flash na sua fotografia. Vou explicar um pouquinho o que é isso aí, de uma forma rápida, tá? Porque é o seguinte, o flash, ele vai em cima da câmera, né? Nós estamos falando de flash. Você tem um flash aí para mostrar?
Eu tenho, Tem. mas... Pode ir falando que eu vou pegar. Tá. Então, assim, o flash que a gente está falando não é aquele pop-up, é aquele flash que está dentro da câmera, né? Nós estamos É falando esse desse daqui, flash ó. que a gente chama de flash dedicado. O que acontece? Eu consigo trabalhar com esse flash se eu tenho uma área do imóvel ali, do ambiente que eu estou fotografando que está mais escura, com esses rádios que o Felipe mostrou, eu consigo colocar esse flash onde eu quiser dentro do ambiente, para iluminar a área que eu quiser dentro do ambiente. Então, se eu estou fotografando um canto da sala aqui, mas essa área está escura, então eu consigo colocar escondido o meu flash aqui atrás, dentro, em cima de um tripézinho, e ele vai iluminar somente aquela área. Então, esse rádio flash permite isso aí. Isso, que eu vou colocar o flash em um dos rádios. Isso. Esse flash vai em cima da câmera e esse outro flash vai no aonde eu quero colocar a luz, certo? Certo. Não, ao contrário. Esse vai na câmera e o flash vai onde eu quero colocar a luz. Um é receptor e o outro transmissor, né? Sim, legal. Aí, Rafa, a gente tem aqui, ó. A Joyce, ela colocou algo bem bacana. Hoje já temos celulares que atendem muito bem em questão de fotos, mas ainda vemos muitas fotos muito ruins em anúncios. Você acha... Hoje, cara, a gente pega alguns celulares que são absurdos, né? A fotografia, o vídeo. E você acha que hoje a gente consegue fazer uma boa fotografia já com o celular? E depois dessa pergunta eu gostaria que você respondesse. Se você tivesse ao seu alcance todos esses equipamentos que a gente falou aqui, qual deles você iria escolher para trabalhar a sua fotografia no imóvel? Tá. Primeiro que a gente precisa entender, eu gosto muito de usar o passado que a gente teve lá atrás do que a gente tem hoje. Se você levar em consideração a tecnologia que você tem dentro do seu bolso, que você tem dentro da sua mão, no caso, dentro do seu celular, ela é mais poderosa do que o computador que levou o homem para a Lua. Então, sim, é isso que a gente precisa, a primeira coisa, levar em consideração. Né? Então, as câmeras que a gente tem aqui dentro, que a gente tem aqui dentro dos celulares, principalmente dos iPhones, dos 11, aí, a gente consegue fazer sim. Joyce, uma das coisas que a gente vê muito o cara tem um bom celular, mas ele não levou em consideração os outros fatores. Que não adianta ele ter um bom celular, mas ele chegar dentro do imóvel, jogar o celular lá no alto e fazer uma foto de cima para baixo. Não adianta ele pegar, escancarar as janelas, né? E deixar explodir a luz dentro do imóvel. Abrindo um parênteses aqui para completar o que a gente falou sobre a janela, se você tiver uma cortina, né, uma cortina translúcida onde a luz passe pela cortina, aí você deixa a janela aberta, porque a cortina trabalha como um difusor e ela vai espalhar as ondas eletromagnéticas dentro do ambiente por um todo, tá? Então, baita dica, hein? Mas essa dica aí. Então, Joyce, sim, as fotos são péssimas por conta disso, porque não são levadas em consideração composição, não é levado em consideração perspectiva, ângulo, enfim, escala também. Então, é isso daí que você, se você passar a observar, você vai encontrar esses erros. Legal, Rafa, só para a gente sair agora da fotografia do imóvel em si e partir para a fotografia do profissional, tem mais alguma dica que você quer para a gente fechar esse bloco do imóvel? Tá. Eu acho que as dicas já foram dadas, né? A dica maior que eu dou é exatamente isso de novo. Se você é proprietário de uma imobiliária ou se você um corretor de imóveis que trabalha, né? Você é o seu patrão. Então a dica que eu te dou é invista nisso daí, levando em consideração tudo que a gente falou. Mostrou tudo que eu mostrei aqui, a importância, né? Então, leve em consideração, não deixe a fotografia para último instante. Tenha sempre em mente exatamente tudo isso que a gente falou. O Felipe tinha falado sobre equipamento. Desses equipamentos todos, quais eu teria? Eu teria uma câmera DSL e teria uma lente boa. Então, é isso daí e um flash. É isso e um tripé, né? Esse seria o equipamento que eu uso, porque, claro, é o que eu uso hoje e é o que eu estou habitual a usar. Agora, mas eu vou investir 10 mil reais? Não, cara, um kit desse que a gente falou, você paga 1.300, 1.400, 1.500 reais. É um investimento que não é caro. Então, enfim, e vai gastar um pouquinho com um curso básico de fotografia?
o retorno que vai ter, né, Fê? Exatamente. Então vamos lá. Falando agora, Rafa, saindo da parte do imóvel e falando de uma boa fotografia para o profissional, para o corretor de imóveis. Qual o Tá. impacto que uma boa fotografia gera e traz de resultado para o corretor de imóveis? Cara, de novo, eu vou usar, né? Vamos falar sobre o lance da história do hambúrguer, né, cara? As redes sociais, eu acredito mais com o Facebook, nem tanto com o Orkut. Quando entrou o Facebook na história, as pessoas elas começaram a criar uma certa competição, né? De estarem Sim, bonitas, né? Então, quando surgiu a ideia da foto de perfil, as pessoas começaram a entrar numa batalha diária para conseguir fazer uma foto bonita. Tá aí a ideia dos celulares trocar a cada ano, sair uma câmera nova. Você acha que ele sai uma câmera nova para você fotografar sua família ou fotografar um imóvel ou é para fazer selfie? É pensado em selfie, né? Então, assim, a Apple, essas empresas, elas entenderam que as pessoas hoje em dia estão buscando uma fotografia melhor. Antigamente, onde a gente enxergava, encontrava esse tipo de fotografia? Crachá. Simplesmente em crachá, ou numa revista segmentada, ou na Forbes, ou enfim. No resto, não. Então, assim, quem buscava uma foto melhor era apenas alguém que precisava para sair num artigo de revista ou para estar no crachá da empresa. Então, assim, mesmo assim, se você não precisa ir muito longe, o crachá da empresa, ele era com foto 3x4. Então, que sentido sim. tinha para isso? Era a coisa mais horrível que existia. Com a chegada do Facebook, a saída do Orkut pro Facebook, as pessoas começaram a entrar nessa luta para se mostrar mais bonita, se mostrar melhores. Enfim, hoje é a causa de depressão, é a causa de tudo isso. O culpado é exatamente a foto de perfil. Agora pensa comigo, se uma foto de perfil do Facebook, de qualquer pessoa, tá? De qualquer segmento, seja da dona de casa, seja do que for, ela está preocupada que a foto seja bonita. Agora você imagina no impacto que essa foto causa na vida de um profissional, na carreira de um profissional. Olha o diferencial que isso vai trazer. Você compra, se eu colocar aqui do lado do outro, dois perfis, e onde você tem um cara com o pescoço levantado, né? Aquela foto com a mal iluminação, com cheio de coisas atrás, onde tira a atenção, ou eu te coloco uma foto, o cara posicionado, bonitinho, de forma ali que existe tudo isso, uma postura que passe confiança, qual foto você vai preferir? Qual foto você vai clicar? Você vai clicar numa foto profissional. Então, Ah, pode falar, Fê. ó, eu até falei, acho que foi na última live que eu fiz, e foi você que me ajudou com isso daí, né? A gente via muito, um amigo compartilhou que antes nos Estados Unidos, os corretores lá, praxe eles tirarem foto, inclusive o corretor tem a foto dele na placa. E eu, no começo, Rafa, não sei se você vai lembrar, eu tirava aquelas fotos assim, né? Ó, Lembrava, lembro. Assim mesmo. né? E todo mundo fazia. E aí você falou assim: não, cara, pelo amor de Deus, eu te conheço, você não é esse cara aí, não. Então você tem que fazer uma foto que quando o cliente vê você, quando ele for conversar com você, ele vai falar assim, cara, é o mesmo cara da foto, né? E você consegue trazer isso muito bem na fotografia. E a gente ainda vê profissionais, né, marrudos, assim, com cara fechada, cara de sério. Isso prejudica muito, né, Rafa? Prejudica, porque é o seguinte, cara, sorriso vende. Sorriso vende. Isso não quer dizer que você não tenha que ter uma foto séria. Quando eu vendo o meu pacote de fotografia, eu não vendo foto, eu não vendo uma sessão, eu não vendo um ensaio. Eu vendo várias ferramentas para que você possa trabalhar o ano inteiro. E eu vou explicar o que é esse pacote que eu vendo. Eu faço de você, isso aí você sabe muito bem, uma foto para você atrair o cliente, uma foto que passa autoridade, uma foto que do seu sorriso que te ajuda a vender, e eu vendo aquelas outras fotos
que você vai utilizar num folder, que você vai utilizar numa publicação, que são aquelas fotos com o celular para frente, então você pode aplicar um site dentro do seu celular, aquela foto com o dedinho aqui para cima, aqui, ó, você pode colocar uma tagzinha, né, ou uma foto, enfim, aí você vai trabalhar o seu marketing da forma que tem que ser. Felipe falou que eu comentei com ele, isso é fato, eu lembro disso, que eu falei, cara, esse não é você, né? E uma das coisas que eu tenho muito comigo eu preciso extrair exatamente o que você é para dentro de uma fotografia. E se você não consegue, eu preciso fazer com que você sorria. Por que que eu falo isso? Porque dentro da foto, a foto precisa ser exatamente o que você é. Se você é um cara brincalhão, a gente precisa mostrar esse sorriso, né, dentro da foto. E se você não é brincalhão, também eu preciso achar um meio termo ali, porque não adianta. Você sai numa foto com um sorrisão escancarado, o cliente chega para você, aí você não sorri pro cara, sabe assim? Tipo, tem uma certa timidez. Então, como que eu faço isso? Eu faço uma pesquisa antes, eu crio um relacionamento com o cliente, já que a gente precisa levar em consideração, né, que 60% de uma boa fotografia é o relacionamento, que é os mesmos 60% de uma venda. Não, o que é os 60% de uma venda? Você que me ensinou isso. 60% de uma venda é relacionamento. Então, quando você se relaciona com alguém, a pessoa te entrega o melhor dela. Então, eu tirei isso do que o Felipe me ensinou sobre venda, né? 60% relacionamento, 20% entender a necessidade do cliente, 10% fazer uma puta apresentação, 10% fechar a venda. E eu trouxe isso, eu falei assim, como que eu posso encaixar isso dentro da minha fotografia? E eu já fazia. Sem perceber, eu já fazia. Então, eu faço um bate-papo com o cliente antes, a gente faz um call, eu pesquiso o cliente dentro da minha rede social para entender quem é o cara e como que eu posso trazer essa fotografia né, com a luz correta, para que traga sorriso, né, para que traga carisma, mas também traga uma seriedade, para que traga... como que eu posso dizer? Aquele poder que a gente tá... Autoridade. Autoridade, cara. E aí, dentro de um retrato, eu tô preparado para fazer isso, saca? Então, as dicas que eu dou, se você for fotografar, fazer um retrato seu, seja com quem for, cobre isso do fotógrafo. Eu quero passar autoridade, eu quero passar, né, carisma. Então, autoridade e carisma e ter uma boa iluminação. É isso que precisa ser feito. O Rafa, vou colocar aqui, voltando um pouquinho, o Renato Venâncio, ele perguntou, qual uma bela sugestão de lente para boas fotos de um imóvel? Certo. Aqui, né, ó, a Sigma 1020. Eu vou deixar para o Felipe falar. Ó, inclusive, eu vou até fazer aqui uma propaganda, porque eu estou vendendo ela, viu, Rafa? Ó, a 1020 da Sigma, eu acho que é uma das melhores lentes para fazer custo-benefício, mas eu queria que você falasse para não parecer que eu estou querendo fazer venda. Fala aí, Rafa. Porque é o seguinte, se a gente for comprar hoje uma lente grande angular Canon, né, uma série L, a gente vai pagar em torno de 5 mil, 6 mil, 7 mil reais. A Sigma, ela é uma marca muito boa no mercado, né, mas ela veio para... é uma marca muito antiga, está aí há anos, e ela traz opções mais baratas para a gente. Claro, ela não é uma lente com F fixo, né? Então, ela varia F4, 5, 6, F3, 5, 5, 6, né? F3, 5, 5, 6. Então, você vai perder um pouquinho ali, mas como a gente está falando de fotografia parada, você pode ou deixar uma longa exposição maior, ou você vai colocar no tripé uma longa exposição maior, você consegue compensar isso. Mas essa lente, para mim, é a melhor. Essa é uma 10... 10-20. 10-20. É uma 10. E aí você vai achar o meio termo para que a gente não tenha aquela aberração ali que a gente estava falando. Legal. Rafa, eu posso mostrar um pouquinho do seu trabalho no Instagram? Pode mostrar no Instagram, tem meu site. Pode mostrar no Instagram. Legal. Instagram. Galera, ó, só para lembrar, aqui embaixo tá passando o meu Instagram, que é Felipe.Adalto, e o do Rafael, que é Rafael M. Mendes, né? Então, se você quiser ir dando mais alguma dica, Rafa, eu vou compartilhar aqui tela para mostrar um pouquinho do seu trabalho, que eu acho fantástico. Galera, olha o trabalho que esse cara faz. Deixa eu ver se já está aparecendo. Você escolher. Ó, me segue lá. Comentem alguma foto minha
hashtag Vinda Live e que eu vou te seguir de volta. Eu acho bacana a gente ter essa interação junto aí. Vamos abrir Legal. algumas fotos aí, eu acho interessante a gente mostrar, Deixa né? Aqui o grande mestre da guitarra, o Rafa fez grande foto de grandes caras aí, né? Aqui a gente está, para aí nesse diretor, nesse de gravata, sobe um pouquinho, Fê. Aqui eu falo exatamente sobre isso que a gente estava falando aqui. Esse cara, ele é diretor da Ambipar, que é uma empresa, enfim, uma multinacional de Nova Odessa, e eu fiz toda a diretoria deles, incluindo a presidência, que da presidência, claro, eu não tenho autorização ainda para postar, né? Porque é um negócio muito maluco, mas essas fotos são utilizadas nas redes sociais deles e nas campanhas internas, então não difere muito. Nas revistas, enfim, acho que saiu até na Veja uma dessas fotos aí deles lá. E então, para você ver a importância, olha isso, uma boa iluminação, carisma e autoridade. Nessa foto, eu acho que explica tudo isso que eu falei. Show. Vamos ver se tem mais alguma foto aqui. Vamos lá, descendo. Daniela Scarelli, ó. Isso, gente. Essa é a Mari Gonzalez. Esse Scarelli tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, A Dani. Vamos ver o que mais tem aí. Acho que essa daqui também é uma boa foto pra gente falar, né? Tem o Jamel tá do lado. Essas são diretoras, presidente e vice-presidente de uma empresa também. Olha isso foi para uma revista, tá? Foi para a revista, para Música e Mercado, a revista Música e Mercado. Show. A gente tem foto sua aí do Denis, assim, né? Dos sócios. Tem. Vamos ver o que mais que a gente tem aí. Caniço, tem uma galera, né? Tem, o Pyongyi. O Pyongyi é legal, cara. Legal. Essa foto eu extraí basicamente o que ele é mesmo, né, cara? Olha que foto linda, cara. Eu amo essa foto, velho. Legal. Ô, Rafa, e quem quiser fazer uma bela fotografia contigo, como que faz aí? Eu acho que o primeiro passo é o seguinte, você tem, eu posso deixar aqui, tem meu Instagram, você pode entrar em contato comigo se você for de São Paulo, se você pode entrar em contato comigo ou pelo meu Instagram, me segue lá, né, @RafaelMMendes. Se você está à frente de alguma imobiliária, a gente pode pensar em fazer um pacote, porque não só para a diretoria, eu acho que isso é um bônus que você tem que dar, uma ferramenta que você dá, a ADF faz isso, para o seu colaborador, para o seu parceiro, né, cara? Dar ferramenta para ele trabalhar. Então, mesmo que o cara vá embora depois, o cara leva isso com ele. Eu acho que é mega importante. Então, você pode entrar em contato comigo ou pelo meu celular, que é 11 99952 0530, 999520530 São Paulo, ou meu Instagram, manda um ADM lá, um direct. E se você quiser também conhecer o meu site, é rafaelmendes.com.br. Então, assim, a gente vai fazer um bate-papo, a gente vai conversar, a gente vai fazer isso daqui, isso que eu estou fazendo com o Felipe. Eu vou te conhecer melhor, te trazer para dentro do estúdio e te entregar um pacote aí de 20 a 25 fotos. É foto para você trabalhar o ano inteiro. Não é foto que você vai sair postando tudo, tá? É foto que a gente vai trabalhar. Eu vou te dar também esse gerenciamento. Eu não quero que, tipo assim, a gente faz 20 fotos aqui, você posta tudo em uma semana. Se você fizer isso, você quebrou todo o clima, todo aquele lance de cuidado para trabalhar com foto. Então, eu vou conhecer você, conhecer quem você é, saber onde você vai aplicar a foto, e aí eu vou criar uma solução para você. É isso que a gente vai fazer. Legal. Galera, se tiver alguma pergunta aí, acho que é a hora. Rafa, tem mais alguma coisa que você quer passar? A gente já passou aí da 1 hora desse bate-papo. Quer finalizar? Quer trazer mais alguma dica? Alguma coisa que você acha importante compartilhar agora? Eu acho assim, eu sei que você falou muito sobre. Você já fez live falando sobre Instagram, mas a gente está falando de imagem, de manter uma boa imagem, né? Eu hoje uso o meu Instagram para divulgar o meu trabalho e, claro, que meu lifestyle e também a minha vida, né, pessoal. Mas eu tomo sempre muito cuidado com o que eu posto. Né, com o que eu posto. Isso eu tomo muito cuidado. Como eu sou fotógrafo, eu não posto uma foto merda, eu não posto qualquer coisa. Uma das coisas também que eu faço muito
eu posto foto do meu trabalho, eu posto o meu dia a dia e eu posto foto com o meu filho. Então, isso é algo que você sempre vai ver no meu Instagram. Com isso, eu mostro o profissional que eu sou, com isso mostra o meu dia a dia, então você vai me conhecer, então você vai criar um relacionamento comigo, quer dizer, você já... aquele tipo de pessoa que a gente tem, eu tenho vários mentores que nem sabem que eu existo, né? Mas eu faço parte da vida dele, cara. Eu já sei tudo da vida dele, porque eu acompanho o cara, e eu acompanho com prazer, né? Eu fotografei o Murilo Gun há pouco tempo atrás, num projeto chamado Reverb Poesia, e quando eu encontrei o Murilo, foi a primeira vez que eu encontrei com ele, que eu tietei ele, que eu falei, pô, o cara que eu gosto é o meu mentor, né? Para um monte de coisa, o Felipe também conhece. Eu peguei e simplesmente falei pro cara assim, falei, cara, e a Maria Valentina, cara, pô, e a Dani, quer dizer, a mulher dele, a filha dele, eu já conheço. Então, você cria um relacionamento melhor. Então, você se conecta melhor. Então, a importância de você postar um pouco da sua vida e um pouco da sua família. Também porque você é humano, né? Você é humano, você vai mostrar que você é humano. E nisso você cria laços, você cria reciprocidade com as pessoas. Então, a primeira coisa tenha uma boa foto de perfil. Não poste qualquer coisa. Não poste qualquer coisa. Não poste qualquer coisa. Festa. Se você for tomar vinho na casa do seu amigo e ficar bem louco, deixa o celular do lado. Senão você vai ter que pagar os seus stories. Então, assim, toma muito cuidado com isso. Barack Obama, quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos, ele foi dar uma palestra numa faculdade e um dos estudantes perguntou para ele o seguinte: presidente, se eu quiser ser presidente um dia, o que eu tenho que fazer agora? Né? Nesse momento, o que eu tenho que fazer? Ele falou simplesmente assim: toma cuidado com o que você escreve e você posta nas redes sociais. Porque num momento que você começar a incomodar, as pessoas vão procurar tudo de ruim que você tem que possa jogar contra você. E vai acontecer isso. Então, assim, querendo ou não, você sendo um corretor de imóveis, sendo um cara que está apto, que está se entregando para transformar a vida de uma família, você tem que tomar muito cuidado com o que você posta, porque qualquer errinho que você der, você pode quebrar esse seu laço de família, do cara que quer transformar, de levar a casa própria, de levar o sonho da casa própria para a pessoa. Então, assim, tenha uma boa imagem, tenha ótimas imagens. Estou falando imagens no geral, uma boa fotografia, um bom conceito do que você vai postar. Eu acho que essa é a dica principal. Eu acho que a qualidade do seu trabalho começa pela boa fotografia, tanto na apresentação como profissional, quanto dos imóveis que você trabalha. Então, acho que é isso daí, amigão. Muito obrigado de verdade. Metáfora do hambúrguer. Sempre que for que conseguir captar o imóvel, lembra do hambúrguer. Lembra do hambúrguer. Falando nisso, quem for lá no meu Instagram, quem gostou, quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, mas coloca lá hashtag o melhor hambúrguer. Pronto, hashtag o melhor hambúrguer. Eu acho que isso é show pra gente. Muito legal isso. E quem quiser também, né, tirar a print aqui do nosso stories, postar no stories, marcar a gente, também a gente vai compartilhar. E quem for de São Paulo e quiser fazer fotos com o Rafa, eu vou dar de presente um exemplar do livro aqui, ó. Então, você vai ter uma boa imagem e vai sair com muito conteúdo para você colocar em prática. Fechou? Fechou. Tamo junto, Rafa. Obrigado. Valeu, irmão. Beijo para todo mundo, sucesso para todo mundo. Cuidado e vamos voar sempre. Valeu, galera. Tchau.